dia. Hoje estaremos aqui fazendo umas reflexões sobre o livro Fonte Viva, na lição de número 68, Sementeira e Construção. Vamos à leitura inicial do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na lição de número 141, Amor Fraternal. Permaneça o amor fraternal. Paulo, em Hebreus 13, 1. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma, quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. O equilíbrio é a posição ideal. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. O apelo evangélico, por isto mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. As afeições violentas, comumente conhecidas na terra, passam vulcânicas e inúteis. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. É que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço da compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez reunidos diante de Ti no altar dos nossos corações, buscamos-te, Jesus, para aplacar a sede das nossas almas, a sede de paz, de harmonia, de fraternidade e de solidariedade. Que nós ainda, Jesus, nos rebelamos em aceitar que somente no Teu Evangelho é que a encontraremos. Que assim as reflexões desta manhã, Mestre, sejam decisivas e definitivas na decisão derradeira de Te elegermos no altar do nosso coração como o caminho, a verdade, para obtermos a vida eterna abundante que Tu nos prometestes. Abençoe-nos, inspire-nos e nos ampare, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então iniciemos o nosso trabalho. A nossa lição de hoje, que é a de número 68, Sementeira e Construção, são as reflexões de Emmanuel em cima de um trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, quando Paulo registra: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então vejamos que Paulo nos propõe uma reflexão bastante interessante para que nós possamos
entender o valor do Evangelho nas nossas vidas, mas mais do que entender o valor do Evangelho nas nossas vidas, é compreender que onde quer que nós estejamos, nós estamos construindo o reino de Deus dentro de nós. E a ideia da lavoura e a ideia da construção é exatamente essa ideia que vai nos propor um processo com início, com meio e com fim. A lavoura, antes que ela dê a produção, é preciso primeiro preparar o terreno, arar o terreno, limpar o terreno, remexer o terreno e, óbvio, que estamos aqui falando do solo do nosso coração. Em seguida, a preparação, a adubação, a correção do solo, a semente é ali jogada. E para que essa semente frutifique, para que essa semente dê os frutos esperados lá na frente, é preciso regar, é preciso proteger contra as ervas daninhas, é preciso cuidar para que as pragas não sufoquem a plantinha recém-nascida e ainda frágil diante das intempéries do mundo. Para que então, lá na frente, a árvore robusta, plena, alimentada, protegida, cuidada, ela possa então dar todos os frutos e permitir a colheita de fartura que é sempre esperada dela. Numa construção, a imagem também não é diferente. Se tem o terreno e antes de se começar a construir, é preciso limpar o terreno. Ninguém vai fazer a fundação da obra que se pretende estar pronta no futuro sem antes enxergar o solo, sem antes compreender as deficiências do solo, sem antes procurar corrigir essas deficiências, para que então, ao cavar os buracos das fundações, eles sejam feitos de maneira clara até encontrar o solo firme no fundo, de forma que então as sapatas sejam feitas de maneira a darem toda a sustentação ao edifício que se pretende erguer, para que lá na frente, ele pronto, acabado, ele ofereça o conforto, a segurança aos seus futuros moradores. Então, dentro dessa reflexão, nós separamos alguns trechos do Evangelho para nos dar noção dessas fases. Então, a primeira delas, e aí nós colocamos aqui a imagem do solo preparado, e nós fomos buscar a preparação desse terreno numa passagem do Evangelho. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou.
e eis que chegaram os anjos e o serviam. Jesus, porém, ouvindo que João, o Batista, estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O trecho que acabamos de ler está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículos de 1 a 23. Temos aqui, meus irmãos e irmãs que nos acompanham neste momento, um quadro para profícuas reproduções. Observemos que o primeiro fato que deve nos chamar a atenção é a ida de Jesus ao deserto, onde, jejuando por 40 dias e por 40 noites, Jesus é tentado 3 vezes pelo diabo. A primeira tentação de natureza sensorial, quando o diabo propõe a Jesus que, se ele é o Filho de Deus, ele transforme pedras em pães. A segunda tentação vai atiçar o orgulho, vai excitar o orgulho, vai tentar penetrar pela porta do orgulho, quando o diabo propõe a Jesus que ele se lance do ponto mais alto da torre para o chão, para que os anjos de Deus, conforme estava escrito, o protegessem e não o permitisse que ele tropeçasse em nenhuma pedra. E Jesus se defende da tentação, dizendo que não tentarás o Senhor teu Deus. E a terceira tentação é aquela que vai trabalhar a vaidade através da via do poder. Quando o diabo leva ao monte mais alto, lhe mostra todos os reinos da terra e diz que, se ele, Jesus, o adorar ajoelhado, todos aqueles reinos seriam dele, Jesus. E Jesus se defende novamente dizendo, mandando o tentador se afastar, porque só Deus é digno de adoração. Portanto, nós temos aí, como preparação do terreno do nosso coração, antes de que saiamos a pregar o Evangelho, a falar de Jesus, a falar da boa nova, a falar da vida abundante, a proposta de estarmos atentos a nós. Quando o diabo tenta Jesus com a tentação sensorial, é um recado para nós todos, dizendo que é necessário educar os nossos instintos, que o intelecto, a razão, agora iluminada pelo Evangelho de Jesus, tem plenas condições
de se educar, de deixar que a carne, com o seu império, com as suas exigências, com o consentimento do ego, que sempre busca o prazer imediatista, que ela tenha ascendência sobre o espírito. Aí está, meus queridos irmãos e irmãs, exatamente o que diferencia os espíritos de segunda ordem, lá na escala espírita, nas questões de número 100 e subsequentes, dos espíritos de terceira ordem. Quando nós observamos, estudamos os caracteres gerais dos espíritos de segunda ordem, está lá definido por Kardec que o que os caracteriza é a predominância do espírito sobre a matéria, enquanto que nos espíritos de terceira ordem há a predominância da matéria sobre o espírito. Vejamos então como essas três tentações a que Jesus resiste, elas são um material de preparação do terreno do nosso coração para a segunda fase, quando a plantinha do amor, a plantinha do reino de Deus brotar no nosso coração. Nós precisamos transformar instintos em sentimentos. O instinto é o pródromo do sentimento, é o protótipo do sentimento. No entanto, uma paixão, conforme Kardec estuda em O Livro dos Espíritos, uma paixão, quando não comandada, quando não educada, quando não direcionada, é como um cavalo bravio que causa enormes prejuízos para o indivíduo e para com aqueles que cruzam o seu caminho. No entanto, quando ela é bem direcionada, quando ela é bem educada, quando ela é bem conduzida, ela é capaz de realizar maravilhas. Portanto, os prazeres sensoriais são tentações que nós precisamos aprender a resistir a elas, a dar a elas autodomínio, a dar a elas autocontrole, aprender a dizer às nossas demandas instintuais não, porque hoje já compreendemos que nós estamos nesse trecho de vida no planeta Terra rumo à vida eterna, rumo à vida do espírito imortal que nós somos, rumo à liberdade destas amarras instintuais que teimam com o nosso consentimento em manter o seu poderio sobre nós. Na segunda tentação, a do orgulho, nós percebemos o quanto este comportamento, o quanto este sentimento que nos faz sentir superiores, a ponto de nós tentarmos a Deus, como nós temos observado em muitas pessoas nestes tempos da pandemia que propõem o isolamento social. Quantos, dizendo que a sua fé é um escudo protetor, se lançam temerariamente às aglomerações nesses dias em que todas as autoridades sanitárias do mundo inteiro falam que este é o comportamento de risco. Vão para as aglomerações sem máscaras, sem proteção, não mantêm o distanciamento, saem à rua sem necessidade, batem no peito e dizem que fazem isto porque estão absolutamente protegidos, porque têm fé. No entanto, o Cristo, não estamos falando de um espírito de terceira ordem, estamos falando de um espírito puro, estamos falando de alguém que já se libertou de toda a influência da matéria. O Cristo, ao lhe ser proposto que se jogasse do alto de uma torre para baixo, se defende dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. Numa proposta muito clara de obediência ao Evangelho de Jesus, de obediência aos cuidados que nós precisamos ter por uma razão muito simples.
há uma programação espiritual feita para cada um de nós. E se eu, por descuido, por temeridade, for antes do tempo, se eu partir antes do tempo nessa programação, eu desembarco no mundo espiritual suicida. E a doutrina espírita nos mostra de maneira muito clara, muito cristalina, que o suicida é alguém que sofre tremendamente no mundo espiritual. Portanto, nós precisamos educar esse orgulho, diminuindo o tamanho dele no nosso comportamento pelo esforço da nossa vontade, identificando a presença desse inimigo cruel no nosso comportamento, de forma a que ele não nos leve mais a comportamentos temerários, que arrisquem não apenas a nossa própria vida, mas também a situação, a segurança e o planejamento daqueles que convivem conosco, com os quais nós temos responsabilidades. O prejuízo não é apenas para o indivíduo orgulhoso e temerário, é também para todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a ele pelos mecanismos de causa e efeito da divina lei. Portanto, é preciso aprender a resistir às tentações deste diabo, deste demônio chamado orgulho, que nós carregamos dentro de nós. E, finalmente, a última tentação vai trabalhar a vaidade, vai trabalhar o poder, que vai nos levar a buscar os aplausos do mundo, que vai nos levar a buscar a aceitação dos outros, o acolhimento dos outros, o aplauso dos outros, fazendo com que muitas vezes nós deixemos de seguir os nossos princípios. Princípios que já compreendemos do Evangelho para agirmos como os outros esperam que nós nos comportemos. Algo que nós compreendemos cada vez mais. Ser de uma gravidade espiritual tremenda, porque cada um de nós precisa descobrir o próprio objetivo existencial. Cada um de nós precisa aprender a responder à sua consciência para estar em paz consigo mesmo. No entanto, ao agir como os outros esperam, a nos movimentar de forma que deixemos os outros satisfeitos, ainda que muitas vezes isso signifique uma profunda violência contra nós mesmos, nós estamos, em verdade, trabalhando para produzir uma vida infeliz, uma vida de insatisfações. Porque cada vez que nós atendermos aquilo que esperam de nós, abrindo mão daquilo que de fato nós devemos fazer, nós precisamos fazer, nós necessitamos fazer pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde mental, para produzir evolução espiritual. Nós estaremos alimentando valores externos. E estes valores externos não são capazes de nos pacificar, não são capazes de nos alimentar. Então Jesus dá uma ordem contundente, uma ordem peremptória, uma ordem firme. Vai-te, Satanás, vai-te, Satanás, das tentações sensoriais, vai-te, Satanás, do orgulho, vai-te, Satanás, da vaidade. E só depois que Jesus resiste às tentações, ele sai. E aí vejamos que interessante. Ele primeiro diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Então ele convida Pedro e seu irmão, João e Tiago. Pedro e André, João e Tiago. Jesus está, nesta figura, nos convidando a todos à vida abundante. Está nos convidando a todos a esta porta estreita do autodomínio, da autoeducação. Jesus nos convida ao sacrifício e à renúncia. E foi isso que ele disse a Pedro
quando falou ao amigo que ele, Jesus, conduziria Pedro por caminhos que Pedro não ia gostar de percorrer. Nenhum de nós gosta do sacrifício. Nenhum de nós gosta da renúncia. No entanto, para despertar o reino de Deus dentro de nós, para construirmos a vida nova, plena de pacificação, plena dos gozos da alma, é preciso renunciar ao homem velho que temos sido. É preciso renunciar e sacrificar esses prazeres imediatistas que em verdade são efêmeros, que não satisfazem, que não planificam. Então, Jesus nos convida a todos: venham após mim e eu vos farei pescadores de homem. Jesus está falando isso na acústica da alma de cada um de nós. Como é que nós nos tornamos pescadores de homens? Não é pelo que discursamos. É quando nós fazemos da nossa própria vida uma página pungente do Evangelho de Jesus. Quando as pessoas vão observando a nossa transformação do homem velho para o homem novo. Quando antes, ao ferirmos alguém, nos mantínhamos covardemente escondidos. E agora, sob as luzes do Evangelho de Jesus, quando ferimos alguém, humildemente vamos até ele, para obter o perdão, para em humildade reconhecer o erro cometido e então endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos na direção do Evangelho de Jesus. Nós pescamos homens quando, diante das situações em que outrora a nossa reação era violenta, agora nós começamos a fazer o esforço de oferecer a outra face. Nós nos tornamos pescadores de homens quando antes, diante das escolhas, privilegiávamos a nós primeiro. E agora, fazendo um esforço de transição do comportamento do homem velho para o homem novo, aquele que nos pede a túnica leva não somente a túnica, mas leva também a capa. E aquele que nos convida para caminhar com ele 1 légua, 1000 léguas, nós caminhamos 2000 léguas. Porque começamos a compreender que somos uma grande família universal, que somos irmãos em Deus. E conforme Emmanuel disse na página inicial, ao nos sentirmos, não é saber no intelecto, é sentir, é no campo do sentimento. Ao nos sentirmos filhos de Deus, nós passamos em espírito e verdade a tratar a todos o que estão ao nosso redor, que cruzam o nosso caminho, como irmãos, como nossos semelhantes. Quando compreendemos isso, nós então estamos prontos para o próximo estágio. Vamos acompanhar no Evangelho o próximo estágio. A imagem que temos projetada aqui nos fala de um terreno com um broto. É a semente que venceu os desafios iniciais da terra e no seu tropismo, ou seja, a necessidade de vencer a resistência da terra para finalmente entrar em contato com a luz do sol e fazer a fotossíntese. Uma imagem psicológica fabulosa que fala que nós, ainda dentro dos túmulos de escolhas equivocadas e infelizes que fizemos no passado, necessitando desse sol cósmico chamado Jesus, que em plena sintonia com o Pai, nos atraem poderosamente o tempo todo para o reino da pureza e do absoluto onde eles habitam. Começamos a fazer a fotossíntese espiritual, quando então, buscando os valores enobrecedores da alma,
buscando a elevação dos princípios e de pensamentos, entramos em contato com eles e eles nos renovam, na medida em que nós permitimos. E esta renovação é um alimento de plena satisfação. É um alimento que, uma vez sorvido, ele não nos deixa mais com fome. É uma água que, se bebida, não nos deixa mais com sede. Então, o trecho do Evangelho para esta segunda etapa que nós selecionamos, depois da etapa de preparar o solo, diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O trecho está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 11. Percebamos então, meus irmãos, que na primeira parte, o exercício do autoconhecimento, o exercício do autodomínio, o exercício de não permitir mais que os prazeres sensoriais, que o orgulho e a vaidade tenham campo livre no nosso hábito, no nosso comportamento, que agora eles são reconhecidos como opositores, são reconhecidos como tentadores, são reconhecidos como impedidores, obstáculos ao reino de Deus em nós, combatendo-os de maneira firme, como Jesus disse na figura do diabo na tentação do deserto: vai-te. Ao dizer que agora eles não terão mais domínio sobre as nossas escolhas, sobre a nossa razão, nós então estamos prontos para a segunda etapa. A segunda etapa é esse esforço de sairmos em nome de Jesus para exemplificar o Evangelho. É então que nós compreendemos que a lavoura do Senhor não é, como equivocadamente pensávamos, apenas o nosso movimento de trabalho dentro dos templos religiosos aos quais nós nos agregamos. A lavoura de trabalho do Senhor é o universo, que nós ainda não logramos alcançar, pois que estamos num regime de exílio, dado a enorme doença do egoísmo, do orgulho e da vaidade, e que nós ainda somos portadores. Mas dentro dessa enorme escola chamada planeta Terra, dentro deste enorme hospital chamado planeta Terra, dentro dessa enorme prisão chamada planeta Terra, nós somos convidados à própria renovação. E nesta autorrenovação, no nosso ambiente de trabalho, dentro do seio familiar, em sociedade, aí sermos os autênticos representantes de Jesus, irradiando o bem que nós já compreendemos que precisamos fazer
e que já conseguimos fazer. A veneranda Joana de Ângeles tem uma fala absolutamente esclarecedora sobre como o homem de bem pode, deve, precisa e necessita atuar onde a vida o convidou a estar de momento. Quando ela diz que todas as vezes que alguém sai de perto de nós levando algo de bom, nós então conseguimos amar aquela pessoa. E nós então começamos a compreender que uma alegria genuína que brota da nossa alma ao encontro de alguém é um gesto de caridade. Um aperto de mão sincero é um verdadeiro passe, que dirá de um abraço. É uma energia do amor do bem que tende muitas vezes a renovar os estados de ânimos depressivos, melancólicos, entristecidos, cansados e aflitos nestes tempos de provações coletivas a que todos nós estamos convidados a estagiar. Quando a nossa boca se cala diante da imprevidência alheia, diante da provocação alheia, eis a caridade acontecendo. Porque o que o brigão mais quer é encontrar combustível no outro brigão. E quando nós então adquirimos a sabedoria de nos calar diante da provocação, nós estamos fazendo uma enorme caridade, porque estamos convidando ao companheiro a que ele se retire do desequilíbrio momentâneo em que ele se apresenta e transite para o patamar da serenidade que ele observa em nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, não aguardemos as grandes atitudes de caridade, de humanidade que nós observamos em outros companheiros que visivelmente estão mais adiantados do que nós. Antes, iniciemos nas pequenas medidas cotidianas a prática do bem, que necessita se tornar o alimento imperecível das nossas almas. Só que a nossa plantinha do amor, ela ainda é uma plantinha frágil. Ela ainda não é uma planta robusta. As suas raízes ainda não estão aprofundadas no terreno do nosso coração. Nós precisamos ter cuidado. Aqueles cuidados que Jesus recomenda aos seus discípulos. Não levem bolsa, não levem outra roupa, não levem comida. Ora, Jesus estava propondo que eles fossem fazer o trabalho famintos? Não. É o símbolo psicológico do desapego. Desapeguemo-nos de pessoas e de coisas. Amemo-las sem nos apegarmos, mas acima de tudo, nos desapeguemos de ideias. Nos desapeguemos de conceitos. Nada em nós é definitivo, meus irmãos e irmãs. Nada. Tudo irá se desenvolver até alcançar um patamar inimaginável atualmente para nós. Quando chegarmos num lugar, ainda que não verbalizemos, mentalmente pensemos, a paz seja neste lugar. E se este lugar e as pessoas que ali estão forem da paz, a energia que nós irradiamos de nós, a energia de paz que nós vibramos no ambiente, encontrará acolhimento nos corações e nós nos sentiremos bem. No entanto, se aquele lugar e aquelas pessoas não forem da paz, o mal-estar energético nos visitará. Quando não
perceptível o mal-estar energético, o mal-estar emocional, o incômodo, a inquietude, a agitação, que para aquele que está atento a si mesmo, para aquele que aprendeu com Jesus lá nas tentações do deserto, sobre o diabo sensorial, sobre o diabo do orgulho, sobre o diabo da vaidade, aquele que aprendeu e agora vigia esses demônios internos, ao perceber que eles se agitaram, como Jesus diz, bata a poeira. Não fique com nenhum resquício de energia negativa do ambiente ou da pessoa. Não carregue nada negativamente no seu emocional pela incompreensão daquelas pessoas ou daquela pessoa que não pôde acolher a sua paz. Saia, vá embora. Mas se ela te acolher, fique naquela casa, fique ali, faça amizade, faça morada ali, troque, alimente, coma o que ele te der. Olha a frase de Paulo é maravilhosa, me fiz fraco para os fracos, para conquistar os fracos para Jesus, e me fiz forte para os fortes, ou seja, aprendamos a dar a cada um na medida daquilo que eles necessitam e podem. Então, é a adequação do discurso, do conceito, para o interlocutor que está diante de nós. Se ele é alguém que ainda não alcançou os patamares intelectuais em que nós vibramos, adequemos o nosso discurso para que ele possa beber da água da paz que nós já bebemos. Se ele já alcançou os píncaros da elaboração intelectual, elevemos o discurso, a fim de que nós possamos produzir essa troca tão maravilhosa quando a afinidade pela paz se estabelece. Aí está então o segundo ponto. O primeiro, a terra foi preparada. Agora a plantinha brotou. Entrou em contato com o sol cósmico de Jesus e de Deus. E a fotossíntese espiritual começou a produzir as intensas trocas que vão desenvolver a planta. E chegamos no momento da colheita. Vamos acompanhar com o terceiro trecho do Evangelho que nós selecionamos, a parte da colheita. Então, na imagem projetada aqui, nós temos um imenso trigal e o ceifador já com a primeira moita de trigo embaixo dos braços e uma outra na mão, dando conta de que a colheita começou. O discurso de Jesus é o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu vou repetir esse trecho. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas.
Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse trecho está em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 16 a 17. Então, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos no momento da colheita. Na parábola do joio e do trigo, Jesus nos deixa um quadro para profundas reflexões, quando ele conta que certo senhor plantou enorme campo com trigo. Satisfeito, recolheu-se para o repouso junto com seus servos, e à noite o inimigo se aproveitou e plantou o joio junto ao trigo. De manhã cedo, quando os servos acordaram e viram o que o inimigo havia feito, foram até ao Senhor e lhe deram a notícia de que existia agora na lavoura o joio junto ao trigo e perguntaram ao Senhor se ele queria que o joio fosse arrancado. O Senhor disse que não, pois as duas plantas eram ainda tenras e ao se arrancar o joio naquele momento, se colocaria em risco o trigo, que esperasse o momento da colheita. E então o joio seria separado do trigo, o trigo colocado nos celeiros e o joio atado em mós e lançado à fogueira, onde haveria choro e ranger de dentes. É um quadro profundo o que Jesus nos oferece. O joio e o trigo, o bem e o mal dentro de nós. O homem velho e o homem novo dentro de nós. Os valores da matéria e os valores do espírito. Se arrancados neste momento, se nós pudéssemos dormir hoje e acordar amanhã, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmo, sem maledicência, sem inveja, sem ciúme, sem corrupção, sem traição, sem mentiras. Se isso nos acontecesse de forma abrupta, isso geraria em nós uma profunda crise de identidade. Porque estes valores negativos são aqueles com os quais nós nos identificamos ainda. Retirá-los abruptamente do nosso comportamento é produzir uma esquizofrenia, uma desconexão com a realidade,
em todos nós. Quando o Senhor diz aos seus servos para esperar o tempo da colheita, a proposta é muito clara. Nós precisamos alimentar a planta do bem dentro de nós. E alimentar essa planta do bem dentro de nós é cumprir na medida das possibilidades de cada um de nós este mandamento que vai nos identificar não mais como servos da obra de Jesus, mas como amigos de Jesus, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, quando nosso coração consente neste mandamento, nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. O amor que vibramos não é mais apenas pura e simplesmente o nosso amor. É um amor mais completo, porque é o amor de Jesus vibrando em nós. Então, as nossas mãos se tornam também as mãos de Jesus. O nosso olhar também se torna o olhar de Jesus. Os nossos ouvidos também se tornam os ouvidos de Jesus. A nossa fala também se torna a fala de Jesus. Os nossos pés também se tornam os pés de Jesus e o nosso sentir também se tornam o sentir de Jesus. E é assim, meus irmãos e irmãs, é assim que nós teremos refletido em nós a face do Cristo. É assim que as pessoas enxergarão Jesus no mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a possibilidade de Jesus estar agindo através de nós. É quando então as pessoas se aproximarão de nós e se sentirão acolhidas. É quando então as pessoas se aproximarão de nós e se sentirão ouvidas. Ouvidas. Alguém vai prestar atenção nelas. E este terrível sentimento da invisibilidade que o egoísmo tem produzido na sociedade, quando nós temos perdido a capacidade de enxergar a dor do outro, de entrar em contato com a necessidade do outro, porque nós temos fugido, porque isso dá trabalho. Isso nos convida a sair dos nossos interesses imediatistas. Isso nos obriga ao comprometimento, à responsabilidade com o outro. E de forma equivocada nós temos fugido deste comprometimento, desta responsabilidade. E não pode existir reino de Deus sem o comprometimento com a miséria alheia, com a dor alheia, com a desgraça alheia, com a necessidade alheia. Foi exatamente isso que promoveu os apóstolos, quando eles, através da casa do caminho, se comprometeram com a dor do outro, com a desgraça do outro. Foi através desse comprometimento que foi possível vencer as amarras do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E os transformou nos seres redimidos que eles se tornaram. Então é o mesmo convite para todos nós. Assim, vamos aprender com Emmanuel
quando, finalmente, na lição 68, Sementeira e Construção do livro Fonte Viva, ele vai dizer: asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica, logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida onde permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue em um dia. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Assim, meus irmãos e irmãs, chegamos ao termo das nossas reflexões desta manhã de domingo. Compreendemos, então, que em contato com as benesses do Evangelho, não nos cabe mais a postura egóica da ociosidade, da inatividade, da preguiça. É preciso um movimento, é preciso a vibração, é preciso a ação cotidiana nas pequeninas oportunidades de cada minuto. Começando pelo pensamento que busca o bom, o belo e o nobre, passando pelo combate aos demônios internos, para então desaguar em vida abundante a irrigar todos os caminhos e a vida de todos aqueles que se permitirem o contato conosco. Agradeçamos em uníssono, num só pensamento, num só coração, a Jesus pela oportunidade das reflexões desta manhã. Senhor Jesus, com a razão clareada pelo Teu Evangelho, não sejamos mais os tolos que recuam, mas os amigos corajosos que, vencendo as intempéries e os desafios, alcançam os corações que necessitam de socorro.
Não nos acovardemos mais, Mestre, pois temos a fé e a esperança de que o teu reino de amor, de verdade e de justiça nos aguarda depois do túmulo. E não nos permitamos as distrações do mundo material, que tem sim o poder de nos desviar da rota, pois o nosso amor ainda não é pleno e seguro como o teu, Jesus. Mas que aprendamos a cada dia a construir esta segurança na caridade, pois o teu apóstolo Jesus, Allan Kardec, deixou o roteiro seguro para nós ao asseverar que fora da caridade não há salvação. Assim, mestre de todos nós, amigo de todos nós, que possamos abrir o nosso coração a ti, Jesus. Venha, mestre, faça morada, para que tudo se torne renovado em nós, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Que assim seja, graças a Deus.